Está no ar mais uma edição do Fórum. O Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, avalia conhecimentos obtidos até o término do ensino médio. Ele é usado como parte do processo seletivo de centenas de instituições de ensino superior, públicas e privadas. Nos últimos 2 anos, o exame tem enfrentado problemas, tanto de ordem técnica quanto criminal, o que tem contribuído para o descrédito do programa. Para falar do assunto, eu recebo agora Augusto Rola Teles, relator da Subcomissão de Educação da OAB-DF, e Remy Castione, especialista em políticas educacionais. Quero aqui agradecê-los pela presença em nosso programa Fórum e já convidá-los para assistir uma matéria, uma reportagem feita pela nossa equipe que trata justamente deste assunto. Vamos ver. Democratizar as oportunidades de acesso às vagas de ensino superior nas universidades federais. Esse é o objetivo do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, criado em 1998, que também é usado para avaliar a qualidade do ensino médio no Brasil. De acordo com o Ministério da Educação, só neste ano, os alunos cadastrados para fazer a prova do ENEM disputaram mais de 48 mil vagas disponíveis em 51 instituições públicas de ensino superior. Nos 14 anos do ENEM, as 2 últimas edições apresentaram problemas graves. A deste ano, logo no primeiro dia de exame, em 6 de novembro, 21 mil cadernos de provas amarelas estavam com erro de montagem e não continham as 90 questões. Quase 2 mil estudantes foram prejudicados. O que nós temos que preservar é que esse conjunto de estudantes, então 2 mil, que foram objetivamente prejudicados por um erro operacional, não sejam inviabilizados na sua avaliação. O Ministério da Educação se defendeu alegando que nenhum sistema dessa proporção está imune a falhas técnicas. Depois de várias discussões para chegar a uma solução e dar resposta aos estudantes, os alunos poderão realizar novas provas sem prejuízo, para a comparação de seus resultados com os obtidos pelos alunos que fizeram a primeira edição do ENEM. Provas distintas podem ser comparáveis a partir de uma tecnologia desenvolvida há 50 anos no exterior e há 15 anos no Brasil. A cada item é associado um grau de dificuldade, de maneira que permite àquele que elabora a prova fazer uma prova com exatamente o mesmo grau de dificuldade da prova aplicada. Bem, está aí então o próprio ministro da Educação, Haddad, que inclusive há a cogitação de que ele permaneça no cargo já no governo da presidente eleita Dilma Rousseff. A propósito, o senhor entende que essa seria uma decisão política acertada? Eu digo isso em função dos acontecimentos dos 2 últimos anos para cá? Bom, evidente que isso é de competência da nova presidente eleita e a composição que o governo aí vai se configurar, não é? Mas o ministro Haddad é um quadro técnico preparado, né? Mostrou isso ao longo dos anos, inclusive das iniciativas que teve, né? Algumas polêmicas, outras audaciosas, né? O próprio ProUni, quando o ministro Haddad, recém-chegado no Ministério da Educação, foi ele que formulou quando era secretário executivo do ministro Tarso Genro, né? Então, é um profissional que, digamos assim, tem ideias, né? E as colocou em debate na sociedade. Evidentemente que às vezes essas iniciativas às vezes não são muito bem preparadas, né? E o que revelou ao longo desse processo que o Ministério da Educação precisa melhorar os seus processos, né? Não só no caso do ENEM, mas o uso do ENEM, por exemplo, o ENEM é utilizado como nota para ingresso de algumas universidades federais e dos institutos federais de educação, né, que os antigos Cefetes. Então, no ano passado, por exemplo, nos primeiros dias em que os alunos de posse das notas lançavam as notas no sistema, o sistema entrou em colapso, né? Então, mostra realmente que o Ministério da Educação precisa realmente melhorar muito seus processos, né?
Mas eu creio que a ministra vai fazer as suas escolhas em cima das suas assertivas, né? E cabe a equipe que vier acompanhar o ministro Haddad dar continuidade a essas ações, né? O que não podemos é ficar, digamos assim, estagnados perante esses problemas, né? Temos que encontrar alternativas para solucioná-los e preparar outras possibilidades que não tenham tantos problemas como nós tivemos aí nos últimos 2 anos. De fato é uma decisão, uma escolha política que cabe, claro, a toda a comissão que acompanha a presidente Dilma. A OAB tem algum posicionamento, ou o senhor entende também? Eu coloco isso justamente em função dessas falhas, e essas falhas prejudicaram muitas pessoas, né? E aí é um cargo público. Perfeitamente. O que eu entendo é, diante dessa situação, né, o que ocorreu nesses 2 últimos anos, o Ministério da Educação tem que rever seus conceitos de contratações tanto de empresas terceirizadas para a elaboração das provas, que o que ocorreu foi uma falha de impressão e falha de junção das provas, né, que ocorreu isso aí, fora as falhas de vazamento de informações, né. Eu acho que pela própria capacidade técnica, como bem disse o doutor Remy do Haddad, do ministro, não dá para talvez até culpá-lo por esses eventuais desencontros de informações. Claro, não dá também para isentá-lo de qualquer culpa, mas talvez ao ponto de condená-lo a não participar do Ministério, compor o ministeriado da Dilma, também talvez já seria demais. E agora, tirando um pouco a política de lado, qual é o principal fundamento do Enem? Bom, o Enem ele foi criado praticamente depois da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases, né, que configurou esse formato que nós temos na educação, né? Então, a educação ela se estabelece em 2 níveis, né? Tem um nível básico, cuja primeira etapa é a educação infantil, a segunda etapa é o ensino fundamental e o ensino médio é a última etapa da educação básica. Terminada essa etapa, nós teremos um outro nível, que é o ensino superior, né? Então, ao final do ensino médio, os estudantes, e por força das questões sucedâneas, a Lei de Diretrizes e Bases, que foram a construção dos parâmetros curriculares, tanto para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. No ensino médio, derivou-se a construção de um exame, né, que também está previsto na Constituição, previsto na LDB, que é competência da União a realização de exames, né, para as diferentes modalidades de educação, notadamente no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. No caso do Enem, o exame teve início em 1998, com uma baixíssima participação, né? A primeira prova do Enem, por exemplo, nós tivemos em torno de 300 mil inscritos, né? Enquanto que agora, nessa última prova, nós tivemos mais de 4 milhões de inscritos e 3 milhões e 600 que fizeram a prova, se não me engano, né? Então é um avanço considerável. Agora, os fundamentos, de fato, sim, do Enem. O Enem, ele segue uma lógica de avaliação que é uma lógica que estrutura o ensino médio, né? Ele é dividido por blocos, né? Linguagens e suas tecnologias, que envolve matemática, física, né? Tem a área de códigos e também envolve a literatura, a língua portuguesa, né? Então, ele segue uma estrutura dos parâmetros curriculares do ensino médio. E ele é estruturado por níveis, habilidades e competências, né? Então, a concepção do Enem, desde o seu início, ele persegue essa origem, né? Vis-à-vis um determinado conteúdo, né, orientado por essas diretrizes, os alunos são submetidos a uma prova que tende a aferir como eles se desempenham frente a esses conteúdos que eles viram
ao longo desses 3 anos, né? No entanto, o Enem nos últimos anos assumiu outras características, né? Essa ampliação, a prova do Enem extrapolou, né, pretensamente essa avaliação do ensino médio. Na realidade, eu digo assim, pretensamente, por quê? Porque o Enem é uma prova voluntária, né, realizada após a conclusão do ensino médio, né, inclusive onde muitos alunos, que é o caso que nós temos hoje aqui, fazem essa prova, a menor parte é de alunos que estão ou concluíram há pouco tempo o ensino médio. A maior parte das pessoas que está fazendo o exame, o Enem, são de pessoas que concluíram o ensino médio há muitos anos. Inclusive, esse ano nós tivemos 700 mil inscrições de pessoas que nem o ensino médio tinham, né? Elas buscaram no Enem a possibilidade do Enem vir a certificá-las como buscando uma aquisição do diploma do ensino médio, né? Então ele está servindo a várias funções, além de permitir o ingresso na universidade, ou seja, determinados pontos podem ser disputados em vagas de universidades federais, e uma parte, e um outro contingente também pode utilizar a nota para disputar bolsas de estudo do ProUni, que são das universidades privadas. Então, há uma seara muito grande de interesses envolvidos. Então, eu não me surpreendo de que o exame tenha tomado essa dimensão e essa grande polêmica, porque isso mobiliza muitas pessoas, né? Mobiliza muitos interesses, há uma tensão aí inerente dos próprios alunos que estão mobilizados ao fazer essa prova por vários interesses, né? Um querendo obter o diploma para certificar que tem o conhecimento necessário para ser considerado do ensino médio. De fato certifica? Pois é, essa é a grande questão. Essa foi uma inovação, né, do Enem, né? Muito polêmica. Eu tenho minhas restrições em relação a isso. No entanto, reconheço que nós temos um contingente enorme de pessoas, né, que necessita do ensino médio, do título, né, para melhorar a sua inserção no mercado de trabalho, né? E muitos, na idade apropriada, não tiveram acesso à educação, né? Alguns realizaram, ou por conta própria, ou estimulados, classes, né, de educação de jovens e adultos, de supletivo, né, e não puderam submeter a uma prova. Então, é uma possibilidade. Eu diria também que interditar o cidadão a não ter essa possibilidade seria interditar um direito que ele tem de buscar essa certificação. Vis-à-vis as dificuldades que nós temos na modalidade de educação de jovens e adultos, né, que é essa modalidade de educação voltada para as pessoas com mais de 18 anos e que na idade apropriada não tiveram acesso à escola, né, eu diria que é uma iniciativa assim, bastante audaciosa. No entanto, nós não sabemos ainda, é o primeiro ano que essa medida foi alcançada, não sabemos como é que foi o desempenho dessas 700 mil pessoas, se elas atingiram os 500 pontos, né? Quem atingir 500 pontos vai ter obrigatoriamente a emissão de um certificado. Então, eu diria assim, esse caldeirão, né, de interesses aí é que fez também aflorar muito o debate na sociedade, né? E particularmente eu diria que os fundamentos do Enem eles foram sendo descaracterizados ao longo dos anos, porque volto à questão principal, quer dizer, o que é o ensino médio hoje no Brasil? Bom, o ensino médio hoje no Brasil é um rito de passagem para chegar à universidade, ponto. Né? O ensino médio virou isso. Quer dizer, as escolas, o que é o currículo do ensino médio nas escolas? É um treinamento para os alunos se condicionarem a enfrentar uma prova vestibular. Né? Isso não é o ensino médio.
né? Pelo menos não deveria ser. Então é essa a característica que assumiu. Então o Enem como assim, exame para avaliar o ensino médio avalia muito pouco, né? Porque o ensino médio que os jovens estão frequentando hoje não é esse que está sendo avaliado aí por essa prova. O que eles, jovens, querem é entrar para uma universidade. E para isso, né, se submetem e frequentam escolas que lhes garantem o treinamento necessário para fazer as provas de vestibular. E o que nós assistimos também é que há uma competição, inclusive das grandes escolas, né, em demonstrar que obtiveram as melhores notas no Enem, com isso as melhores notas no Enem necessariamente forçam o melhor desempenho desses alunos na universidade, né? E isso de alguma forma também acaba contaminando o próprio setor público. E uma outra característica que eu queria sublinhar é que essa mudança do Enem em nenhum momento envolveu os interessados no Enem, né? Hoje 85% das matrículas do ensino médio são da rede pública. Da rede pública, a competência do ensino médio é do Estado, dos Estados brasileiros, né? Quem oferece ensino médio no Brasil são os Estados, né? E eles não foram chamados para opinar, né, se queriam uma mudança, porque na verdade são eles que provêm a oferta do ensino médio no Brasil. O Ministério da Educação representa apenas as escolas que estão sob a responsabilidade do Ministério da Educação. No Brasil, representa apenas 1% das matrículas do ensino médio. Bem, doutor Augusto, do ponto de vista jurídico, não há nenhum questionamento com relação a esse credenciamento, digamos, que de conclusão de primeiro grau. Não, de conclusão, isso aí, do ponto de vista do direito, não tem muito, não. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Fórum. Até já. Bem, estamos de volta com o programa Fórum. O tema de hoje é a discussão sobre o Enem. Gostaria de saber do Dr. Augusto, que faz parte, inclusive, é relator da Subcomissão Educacional da OAB, e aí talvez não seria aqui uma questão jurídica, como seria, claro, bem pertinente a ele, pela formação, mas pelo menos do ponto de vista, esta obrigatoriedade ou não do Enem, ela deveria ser melhor discutida? Você acha que voluntariamente a pessoa que quiser é o mais... Bom, democrático mas seria o mais correto? Sim, fica uma questão de livre-arbítrio, né? A pessoa ter a escolha de fazer ou não a questão do exame, né? Para ser aproveitado nas universidades, né? Porque também, além do Enem, temos os vestibulares tradicionais, né? Que isso ainda não foi mudado. Então, a pessoa tem essa opção, essa livre opção de fazer tanto o Enem como o vestibular tradicional. Doutor Remy, o senhor vê a necessidade da obrigação também ou não? Olha, eu acho que é importante nós termos avaliação do ensino médio, né? Nós temos algumas possibilidades de avaliar o ensino médio. Há exames hoje que avaliam, digamos assim, algumas séries do ensino médio, que é o caso do SAEB, que é o Sistema de Avaliação de Educação Básica, que é uma prova realizada por amostragem apenas em alunos da terceira série do ensino médio, né? Mas com a extensão que o Enem assumiu, nós não temos, né? De fato, a obrigatoriedade é eu diria assim, mais uma necessidade do sistema educacional do que propriamente uma vontade ou do aluno, né? Eu acho que o sistema educacional, afinal de contas, precisa saber, precisa conhecer o que está sendo produzido, né, pelos milhares de professores, né, e os milhares de alunos nos seus processos diários de aprendizagem nas mais de 200 mil escolas que nós temos hoje no Brasil na educação básica, né? Eu acho que essa é uma questão importante. E também fazer com que os resultados dessa avaliação retornem para essas escolas, né? Isso é muito importante, porque um dos problemas também que nós temos nos exames do Enem é que o Ministério da Educação depois processa um determinado ranking, né? E aí aparece, escola tal atingiu tantos pontos,
a escola X está lá embaixo. Aí quando você vai olhar, por exemplo, essa escola, né, foram 2 ou 3 alunos que fizeram a prova. E aí tinham curiosidade, né, queriam conhecer o exame e fizeram por fazer. E essa escola, de repente, ela é publicizada pelo Brasil inteiro. Isso aí, a nota que essa escola obteve é uma péssima nota, logo a escola é uma péssima escola. Né? Eu acho que não é por aí. Eu acho que o Ministério deveria também corrigir esses processos. Porque, na realidade, o Enem, ele não avalia a escola. E ele avalia, na realidade, o desempenho do aluno. Agora, atribuir ao aluno como resultado da avaliação da escola são outros 500. Né, doutor? Tudo também para gerar, assim, até que o exame fosse obrigatório, né, o MEC deveria investir, a educação, o Ministério da Educação, tanto como o governo também, deveria investir mais no ensino, né, tanto no ensino público, né, porque o grande prejudicial aí é o ensino público, porque nós temos as instituições privadas que têm os alunos mais privilegiados, que podem ter acesso, né, e as pessoas do ensino público ficam desprivilegiadas disso. Então, para se tornar obrigatório, deveria primeiro investir na educação pública. Talvez seria um princípio básico, talvez seria fundamental mesmo. É estranho, porque de repente essa relação, você hoje, entre aspas, o Estado faz um certo benefício ao certificar a conclusão de ensino fundamental por meio de uma única prova, digamos assim, não ao longo do período normal de estudo, de conclusão dessa fase de estudo, mas por quê? Talvez ela também tenha falhado lá atrás, né? Quando do investimento no ensino, mas no momento também continua falhando, ou seja, daqui a 10 anos vai ser necessário credenciar por meio de uma prova aqueles que não conseguiram concluir o ensino fundamental. Uma outra questão até de análise aqui que eu gostaria de provocar, doutor Augusto, com relação, não mais dentro dessa obrigatoriedade, mas aí talvez pelas circunstâncias, pela grandeza do Enem hoje, pela proporção que tomou, e aí a prova é unificada, mesmo dia, mesma data, tá, e aí nós pegamos, por exemplo, gostaria também da intervenção do Dr. Remy, não seria melhor isso ser ou por estado, ou por regiões? Isso talvez a gente não poderia diminuir esse tipo de conflito, que aí gera, então, poderia gerar inúmeras ações e intervenção, a busca pelo judiciário para resolver esses conflitos? Eu creio que ficaria um pouco complicado essa questão de colocar por estado, né? Na seguinte questão, porque pessoas poderiam ser privilegiadas com isso, né? Puxando um gancho, há uns 2, 3 anos a ordem era avaliada cada um por sua seccional, por seu estado. Então, cada seccional fazia a elaboração do seu exame, o que gerou muita fraude, muito problema com o exame. O que é que aconteceu? Uma unificação dessa prova, que é o mesmo caso do Enem, né? Gerando um pouco menos a questão da fraude. Não essa grandeza que teve, mas cada instituição também privar pelo seguinte, avaliar quem ela está contratando, para não ter esse tipo de problema, né? Ficar ali em cima, pesquisando, ter alguém da instituição presente em toda a etapa do processo. Bem, a mesma pergunta, senhor Remy, agora, mas eu ainda coloco um pouquinho mais de pimenta nisso, que seria, por exemplo, a questão de diferenças regionais, culturais. Não seria o caso de separar? Eu digo isso não que eu defenda, mas é que nas minhas leituras a respeito do Enem há, inclusive, uma divergência nesse aspecto do Enem ser aplicado de forma unificada no país inteiro, ou por região, ou até mesmo por estados. Como é que o senhor vê essa aplicação hoje? Sim, eu vejo positiva essa iniciativa e também não totalmente discordo das orientações do doutor. Porque na realidade o que eu acho que nós devemos nos retomar é a própria configuração do ensino médio, né? O que precisa mudar é o ensino médio, né? E eu sempre advoguei antes, inclusive das mudanças do Enem, que
que o governo deveria pensar um novo formato de ensino médio. E aí sim proporcionar um tipo de avaliação para o ensino médio, né? E nesse particular, o que é que nós temos o ensino médio hoje no Brasil? É o que prepara para o vestibular, então a prova tem que ser igual para todo mundo. Se nós tivéssemos a possibilidade de termos modalidades de ensino médio, nós poderíamos ter provas, por exemplo, diferenciadas. Nós, por exemplo, na França, nós temos 18 tipos de ensino médio. Na Argentina, temos 12 tipos de ensino médio, né? Ou seja, se nós tivéssemos um ensino médio voltado para a área mais profissional, né, que é uma das possibilidades que nós temos no ensino médio hoje existentes. Mas poderíamos ter um ligado ao tema das artes, o tema da ciência, né, dos conteúdos que trabalhassem a ideia do que seria o antigo científico, né, trabalhando as disciplinas mais com ênfase de química, física, biologia, né, poderiam ser uma das possibilidades, um ensino médio voltado para o tema das artes, né, música, artes cênicas, plásticas, né? Os jovens são carentes dessas possibilidades. E eles poderiam ter nessas modalidades de ensino médio possíveis, assim, interesses que pudessem ser prosseguidos com cursos superiores nessas áreas, né? Dentro de um campo de profissionalização mesmo. Isso, quer dizer, o ensino médio, ele tem como resultado a preparação para o trabalho, mas não só a preparação para o trabalho, está incluindo na Constituição, né? Mas uma das possibilidades do ensino médio é trabalhar a integração desses conteúdos, né? Agora, eu diria, por exemplo, o sistema de ingresso nas universidades americanas, ele é segmentado, né? Nós temos provas específicas para a área do direito, né, para as outras áreas, e os alunos se submetem a provas 3 vezes ao ano. Por exemplo, eu conheço o sistema de ingresso na carreira do direito dos Estados Unidos, que não se dá ao nível de graduação, e sim de pós-graduação. Então, os exames são feitos, que chama-se, é uma instituição que chama-se ELSAT, né, que aplica essa prova 3 vezes ao ano. E então, esses alunos se preparam para fazer essa prova, e com base na nota dessa prova, eles submetem essas notas às melhores universidades, né? Conforme a nota, eles podem entrar numa universidade de Harvard ou em outra, New York, talvez assim, depende do desempenho deles. Então nós poderíamos ter coisas parecidas, mas eu volto a insistir, quer dizer, acho que o problema não é o exame, o problema é o ensino médio, né? Eu acho que o ensino médio é onde residem hoje, né, no Brasil, os principais problemas, os principais desafios que, inclusive, esse novo governo aí, que pode ter o ministro Haddad à frente, vai ter que enfrentar. E é um problema muito complexo, porque tem a ver com uma agenda federativa. Quem oferece o ensino médio no Brasil são os estados, né? A União, ela tem uma função supletiva e redistributiva. Eu já falei no início que a União participa com apenas 1% das matrículas no ensino médio. Então, a totalidade das matrículas públicas é dos estados. 15% do total das matrículas é da iniciativa privada. Infelizmente, esses 15% que estudam nas escolas privadas é que acabam ocupando 70% das vagas das universidades públicas. Ou seja, mostram a deficiência. Pois é. É onde estão os grandes desafios do ensino médio. O certo seria dar ênfase no ensino médio para ter um direcionamento para o que a pessoa vai querer fazer da universidade depois. Igual o sistema americano, que o senhor estava comentando, e a pessoa chega no ensino médio, de repente ela tem uma aptidão para a área física, para a área biológica. Então eu acho que é mais o certo mesmo chegar no ensino médio e ter um direcionamento. Com o que a pessoa se identifica mais, justamente, para depois, posteriormente, porque depois, às vezes a pessoa ali não tem interesse em certas áreas, mas é muito bom em outras. Sim. Mas só que ela vai ter que fazer um exame que engloba tudo aquilo ali, e ela pode ser prejudicada com aquilo. E não necessariamente uma pessoa boa em matemática será talvez um excelente químico, não justifica, né? Talvez de certa forma não seria. Mas do ponto de vista da nossa realidade, o senhor trouxe aqui talvez uma linha de raciocínio, talvez de solução, mas dentro da nossa realidade hoje, o senhor defende que ela seja unificada ou não?
Bom, eu insisto, quer dizer, a minha tese é que nós precisamos mudar o ensino médio. Nos meus pressupostos, o ensino médio passaria por essa reorganização, o que pressupõe o acesso ao ensino superior também de forma segmentada, né? Isso poderia, inclusive, ampliar o número de vagas no ensino superior, né? Com abertura de cursos, talvez, não tanto esses cursos bacharelescos, né? Mas cursos mais de curta duração, né, que são previstos pela legislação, no caso dos cursos superiores de tecnologia, os tecnólogos, que tiveram grande interesse, grande adesão dos alunos que utilizaram as notas do Enem para o chamado SISU, que é o Sistema Integrado de Seleção Unificado nas universidades e institutos federais, né? Bom, Augusto, do ponto de vista já jurídico, o que aconteceu exatamente com o Enem? Porque aí houve, por exemplo, liminar, tem que fazer, não tem, o que ocorreu de fato? Bem, o que eu vejo do ponto jurídico, houve, por essa grandeza de problemas, questões de fraude, né, que teve a divulgação do tema da redação, né, através de mensagem por pessoas que estavam fazendo o exame, né. Isso quebra o princípio da isonomia. As pessoas ali estão ali, todos iguais, para a realização daquele exame. Então, de repente, pessoas que têm esse privilégio de ter acesso, né, a provas, é um pouco complicado. Bom, mas a divulgação, tudo bem, ela houve, mas ela foi mais pontual numa determinada região. Isso não alastrou para o país inteiro. Seria motivo para refazer todo o Enem? Aí, é claro que nós temos que colocar o outro ponto, que é a questão do cartão amarelo. O que eu entendo é o seguinte, como eu estava falando, a quebra do princípio da isonomia. Eu passo um exemplo. Eu estou com a prova amarela. Eu não fui bem nessa realização dessa prova, mas só que minha prova amarela estava em perfeitas condições. E eu não vou poder refazer essa prova. Sendo que outra pessoa, às vezes, está com problema na prova, não foi bem, e ela vai ter a segunda opção, a segunda oportunidade de fazê-la de novo. Isso que é o princípio isonômico, né? Que é privado pela Constituição, que todos são iguais perante a lei. Porque a pessoa que só teve um problema na prova pode ter uma nova oportunidade de realização do exame, e eu não posso. Então o senhor defende que todos deveriam... Eu defendo que deveria ser anulada, né, e refeito novamente. O senhor entende assim também? Essa é uma questão de direito. Bom, eu acho que o ministro, no início do nosso debate, aí deu um certo caminho, né? Quer dizer, o caminho que a tecnologia empregada no Enem se baseia numa tecnologia chamada de teoria de resposta ao item, que na realidade permite formular provas, vários tipos de prova com os mesmos graus de dificuldade. E, em tese, ele estaria refutando essa tese, né, do nosso colega debatedor aqui, porque parte do princípio que o grau de dificuldade seria o mesmo para aqueles que fizeram e para aqueles que vão fazer novamente a prova. Veja só, quando eu tive contato no primeiro momento dos problemas do Enem, eu realmente identifiquei que não via, inclusive, motivos para refazer essa prova. Um dos motivos alegados foi na troca do cabeçalho, né? Na troca do cabeçalho, na prova, ela não quebrou a sequência hierárquica das questões. Quer dizer, as questões foram apresentadas de 1 a 100, 1 a 200, em ordem crescente, né? Em algum momento houve uma troca, né? Mas isso não mudou o cartão de respostas, né? Apenas houve uma inversão, que eu acho que isso, no meu princípio, não induziu o estudante a errar ou transferir as provas do caderno de questões para o caderno de respostas, né? E eu, sinceramente, não via motivos consistentes para serem refeitos. No entanto, eu acho que o Ministério da Educação, avaliou, né, é importante refazer e está programando para o dia 15 de dezembro a nova realização dessas provas. Então, eu acho que
as pessoas que se sentiram pretensamente, e evidentemente não pretensamente, do meu ponto de vista seriam pretensamente, mas as pessoas que fizeram a prova e manifestaram que tiveram problemas vão ter essa segunda chance. Né? Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Fórum, hoje tratando sobre o Enem. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum. Hoje nós estamos falando sobre o Enem. Você também pode sugerir um tema para ser debatido aqui com a gente. Para isso é fácil. Basta enviar um e-mail com a sua sugestão para o endereço eletrônico forum@stf.jus.br. Bem, doutor Remy, nós falávamos no bloco anterior, e aí o doutor Augusto trouxe um ponto extremamente importante a essa discussão, que é a questão da isonomia, ou seja, da igualdade. E aí eu gostaria o senhor já falou com relação ao cartão, né? Agora eu gostaria que o senhor comentasse então a respeito do vazamento da informação, ou seja, do vazamento do tema da prova, que ocorreu em especial acho que em São Paulo, não é isso? Se não me engano foi São Paulo. Não, foi em Pernambuco. Pernambuco. Na Bahia também. A Bahia, uma professora da Bahia que teve acesso ao conteúdo da prova, ligou que inclusive o filho dela também participa. Filho em Pernambuco, que usou as informações. Não, essa realmente é um problema, a meu ver, grave. Né? Porque, de fato, eu caracterizaria isso uma quebra de isonomia mesmo. Né? Porque uma pessoa teve acesso ao conteúdo antes das demais. Né? Ninguém deveria ter tido acesso ao conteúdo antes da realização da prova. Não, este é um assunto, meu modo de ver, eu não tenho uma solução, uma posição definitiva. Se isso importaria, digamos assim, na anulação completa do exame. A princípio, a Polícia Federal entrou no inquérito policial que realizou, circunscreveu o problema àqueles usuários aí, né? Foi a mãe, o seu marido e o filho. Esses apenas que teriam tido problema, então estaria isolado aí, esse problema não atingia os demais. Mas até que ponto, por exemplo, esse aluno vai ser retirada a nota dele, vai ser desclassificado, né? Então acho que suscitam outras questões. Ou se ele teria o direito de participar de um novo tal. Qual as implicações jurídicas, doutor Augusto, que terá, por exemplo, que possivelmente, né, poderá ter, nós não podemos aqui nem dizer, até ser comprovado de fato, o que aconteceria, por exemplo, com essa professora ou com outro que acabou divulgando esse... Se eu não me engano, a atuação já da Polícia Federal já está tomando conta disso e, a princípio, tanto a professora como seu marido vão responder por fraude. E também por privilégio, o que teve. Mas a questão da fraude, porque ela teve acesso ao tema da redação, então ela fraudou o sistema. Nessa fraude do sistema, ela passou as informações para o seu marido, que possivelmente mais para frente passou para o seu filho. Pode ter repassado. Esses que receberam essa informação também, de certa forma, podem ser punidos, a não ser, digamos, eu não sei se o termo seria aqui administrativamente, sendo suspenso a prova ou tendo cancelamento, mas penalmente. Penalmente, mesmo tendo sido, for suspensa a prova ou não, eles vão responder pela fraude. Porque eles praticaram o crime ali. O crime de fraude foi praticado. Receber informação não é problema, mas repassar e atuar na prova... Justamente. Se ela tivesse recebido e nada tivesse feito, não teria problema algum. E aconteceu que somente ela recebeu aquilo lá. Agora, a partir do momento que ela repassa para outras pessoas, gerando privilégio para essa pessoa, ela ali vai responder pelo crime. Eu não sei, doutor Remy, no caso, por exemplo, nós poderíamos tomar por base aqui o recente, não tão recente, mas assim, o caso da Polícia Rodoviária Federal, do concurso da Polícia Rodoviária Federal, em que foi um estardalhaço imenso, e olha que uma proporção de envolvimento de pessoas bem menor do que esse, né? Não teríamos aí, talvez realmente a possibilidade de um novo Enem?
Pois é, a questão toda é a investigação policial revelar se mais pessoas foram envolvidas nesse processo. Quer dizer, se o crime foi circunscrito e foi tipificado já, né, pela polícia, aquelas pessoas, aparentemente o problema está isolado, os demais não foram contaminados e não tiveram benefícios, né, na realização da prova. Então, partindo desse pressuposto, eu acho que tem sido essa linha de argumentação da própria AGU e tal, de que esse é um problema circunscrito à prática formulada por aquelas pessoas, né? E isso não teria atingido os demais. Mas, de fato, a questão é saber com certeza se de fato estão circunscritas àquelas pessoas este crime, né? Olha, eu puxo até um exemplo aqui de que aconteceu a anulação de uma prova. Você mencionou da Polícia Rodoviária Federal. Recentemente teve uma fraude no Exame Nacional da Ordem. A OAB Federal imediatamente mandou cancelar o exame. Abarcou o país inteiro. Porque hoje em dia o exame da ordem é nacional. A partir do momento que foi descoberta aquela fraude, foi caracterizada, então o exame foi totalmente cancelado, sendo remarcado nova prova. Então eu vejo até um exemplo que poderia ser adotado pelo MEC. O MEC, e tudo bem que tem uma abrangência maior, né, de questões de inscritos. Mas o exame da ordem também teve um problema semelhante e foi completamente anulado, sem vir a remarcar a prova e ser feita posteriormente, independente de quem foi prejudicado ou não. É claro que há um gasto imenso e toda uma movimentação de estrutura para refazer tudo. Agora, quem, por exemplo, arcaria com esse custo, já que não é uma falha direta do Ministério da Educação? A meu ver, quem seria responsabilizado seria a gráfica que montou as provas, elaborou, fez a impressão, encadernação e encaminhamento. Meu ponto de vista, seria a responsabilização da empresa. E ela deveria arcar com isso, sendo que ela recebeu para fazer um serviço que, em tese, seria sem problema algum. E teve esse problema. Creio eu que no contrato entre o Ministério da Educação e essa empresa, deve ter alguma cláusula referente a isso. Agora, basta avaliar e saber o que é que aconteceu. Até então não tem nada definido? Até então não tem nada definido. Uhum. Bom, o senhor entende dessa forma também? Bom, eu concordaria, né, com essa... precisa ver primeiro as cláusulas, né? Pelo menos de noção, assim. Com essa tese aí do doutor. Uhum. Eu queria voltar num ponto aqui da isonomia, e aí trazida pelo Dr. Augusto, mas mencionada num outro aspecto que eu gostaria de puxar, que foi trazida pelo Dr. Remy, com relação... Aí nós não teríamos um tratamento diferenciado entre quem está na pública, quem está na privada, para poder participar de um modelo instituído de prova como essa, de exame como esse? Não, porque a prova em si, a prova do Enem, ela é uma prova única, né? E ela abrange os estudantes da rede pública e da iniciativa privada, né? Evidentemente que como já foi dito aqui por nós, que aqueles que estudam em escolas privadas, inclusive dado o sistema estruturado de ensino, que preza muito o vestibular, o condicionamento vestibular, eles levam muita vantagem, né, em relação aos alunos da escola pública, e basta vermos, inclusive, os resultados, né, as melhores notas são dos alunos da rede privada. No aspecto da prova, eu diria que ela não tem quebra de isonomia, quer dizer, a princípio, as diretrizes curriculares do ensino médio, elas são nacionais, né, e os parâmetros, né, que orientam a construção do currículo são nacionais e têm força de regulamento. Então, eles devem ser respeitados. Então, os conteúdos da prova seguem esses ordenamentos, né?
Então, as escolas ministram os conteúdos com base nos parâmetros, a prova realizada com base nos conteúdos, então todos têm iguais condições de disputar e participar da prova. Nesse ponto de vista, eu vejo que não há problemas. Uhum. Aí dentro desse contexto, e aí não teria essa diferenciação e possivelmente essa realização de exames por região ou por estado, enfim, como nós já dissemos, porque cada escola ela não usa necessariamente a mesma metodologia e muito menos os mesmos livros. É apenas uma referência do MEC, é isso? Sim, nós temos os parâmetros, né, que orientam a construção dos currículos, né? Mas isso assume vários formatos, né? Na rede pública nós temos um livro didático que recentemente, há menos de 5 anos, começou a ser distribuído para as redes públicas do ensino médio, né? Em todos os estados? Em todos os estados. Há estados, o mesmo livro. Há estados, inclusive, que têm o seu próprio livro didático, é o caso do Paraná e de São Paulo, por exemplo, né? Minas Gerais também, me parece que tem o próprio livro didático do ensino médio. Mas o Brasil tem know-how em produzir livro didático e, inclusive, distribuir o livro didático, né? Por isso que, às vezes, é uma surpresa, né? Esses problemas que acontecem de logística, né? Porque o Brasil ganhou, inclusive, recentemente um prêmio mundial de logística de distribuição do livro didático, né? É um país que consegue distribuir com eficiência 200 milhões de exemplares, né, de livros, né? Há países na União Europeia que vêm aqui para o Brasil aprender como é que se distribui livro didático, né? Que é uma tecnologia sofisticada, desde a concepção do livro, a impressão do livro, depois a distribuição, e ele chega antes do início do semestre. Então, o que tem, evidentemente, que as escolas privadas tiram o melhor proveito disso, né? Produzem apostilas, aulas intensivas, né? E é o treinamento, é o condicionamento que aí proporciona aos alunos, né, um melhor desempenho. Eu diria assim que não é nem o processo, a primeira, segunda, terceira série do ensino médio. Talvez esses alunos que estudam nas escolas privadas nem precisassem de escola, porque eles já vêm de uma formação, né, que a escola, né, pode lhes dar alguma ajuda, mas já na sua base a educação já é fundamental, né, já houve todo um envolvimento aí. Então, quando a gente avalia, né, que são os alunos que estudam na rede privada que são melhores, não, eu diria assim que o diferencial realmente são os alunos, porque houve todo um envolvimento aí, os pais tiveram condições, enfim, têm melhores condições de proporcionar aos filhos o contato com a cultura, os conhecimentos, né? Então a escola é para aperfeiçoar, né? Eles já vêm na sua origem, né? Nós teríamos que fazer isso para a rede pública. É essa a ideia da rede pública, e dar oportunidades iguais a todos. Eu faço essa pergunta e até acrescento, gostaria que o senhor explicasse. Dependendo do estado, existem determinadas disciplinas. Você vai para outro estado, aquela disciplina só é dada 2 anos, 1 ou 2 anos depois, né? Eu acho que até pouco tempo, não sei se ainda é o caso, mas havia uma diferença entre Goiás, por exemplo, e Distrito Federal. Goiás iniciava o inglês na 5ª série, Distrito Federal só na 7ª. Além disso, também tem as questões de nota. Em determinados lugares a média é 5, no outro a média é 7. Nós temos o caso, por exemplo, do Distrito Federal, que é o MS, é o satisfatório, é o SS. Isso não deveria ser padronizado no Brasil, não? Bom, as escolas têm autonomia, né, de construir os seus processos de aprendizagem, está assegurado na Constituição. E esse, a meu modo de ver, nós temos que deixar o nível da escola definir essas questões, né? Inclusive, eu sou contra a obrigatoriedade de disciplinas, né? Porque a disciplina é uma das formas de organizar o currículo. Tem escolas no Brasil que não organizam o seu currículo por disciplina, né, por exemplo. Então, essa coisa de engessar, que é o grande problema que os jovens criticam o ensino médio, por exemplo,
que tem muito conteúdo. E verdade, que se nós compararmos o conteúdo do ensino médio no Brasil e o mesmo ensino médio nos outros países, o nosso conteúdo é exagerado. Então nós vimos muita coisa com menos intensidade, ao passo que nos outros países se vê coisas mais focadas. Quer dizer, o objetivo principal, inclusive, desse conteúdo no ensino médio é permitir as relações com as suas aplicações práticas no mundo real. Né? Então, o que virou o ensino médio? Virou um processo de decoreba. Então, o aluno, biologia, vai aprender mitocôndria. Né? Mas para que serve aquilo? Né? Precisa ser estimulado a experimentar isto numa aplicação prática. Né? Talvez até a quinta série já dá para ele definir mais ou menos o que quer, qual o grau de interesse por determinada disciplina, para depois seguir com maior foco. Seria mais ou menos essa a ideia? Sim, eu diria assim que nós poderíamos ter, ao nível das escolas, dar condições para as escolas construir, de fato, no processo que está previsto na Constituição de gestão democrática, juntamente com os pais, alunos, toda a comunidade escolar envolvida, construir o projeto político-pedagógico e o que aquela escola quer, né? E espera obter com este processo. Quer dizer, o processo não é só dos professores transmitindo conhecimento, é dos alunos também que recebem aquele conhecimento. Então, o processo na educação só se faz com a presença de professores e alunos e funcionários da escola. Né? Uhum. Então, isso tem que estar muito presente no nosso ambiente escolar e permitir a escola e dar-lhes condições, né, para produzir esse resultado. Por isso, as escolas precisam ser muito ajudadas. Né? E, nesse particular, o Ministério da Educação tem um papel fundamental. Um grande problema que nós temos no Brasil é que a totalidade da educação básica está a cargo dos estados e dos municípios, sendo que os municípios são responsáveis pela maior parte da educação e são os que têm menos condições. Uhum. Né? Municípios que não têm arrecadação suficiente para pagar o piso salarial aí do magistério, né? Que é de R$1.000. Bem, eu quero aqui mais uma vez agradecer ao Dr. Augusto Rola Teles, ele que é relator da Subcomissão de Educação da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Distrito Federal, e também o senhor Remy Castione, ele que é especialista em políticas educacionais. Nosso muito obrigado. E como eu disse agora há pouco, você pode participar do nosso programa Fórum enviando a sua sugestão de tema a ser debatido aqui com a gente. Para isso, basta enviar para o endereço eletrônico fórum@stf.jus.br a sua sugestão. Obrigado e até o próximo programa.